Então, a gente trazendo tudo isso aqui e uma pressão aí do ex-presidente do Flamengo, né, o Eduardo Bandeira de Mello, jogando ali uma saia justa, jogando uma pressão ali para cima do Rodolfo Landim, atual presidente, o presidente da gestão atual, né? Torcedor já chegou aí, o Rafa Santos falando de La Cruz para ontem, né? Estamos ao vivo aqui e a galera chegando. Papa, procede Zaratio. Olha, eu sinceramente, para mim, essa notícia aí do Zaratio é novidade, tá? Eu não cheguei a ver e também, não, pelos meus informantes, não veio, tá? Vocês sabem que eu tenho a minha rede, mas que eu, sinceramente, quando eu recebo, né, o pessoal falando aí, o Bola VIP, né, do Zaratio, né, até tô vendo aqui, ó, o Flaweb que trouxe, né? Flaweb, Flamengo está decidido a fazer uma grande movimentação no mercado. O clube está buscando a contratação do meio-campista Zaratio atualmente no Atlético Mineiro. Aos 25 anos, o jogador é um dos principais atletas da equipe mineira, assim como o Hulk e Paulinho, tá? Então, também saiu lá, né? O pessoal que escreve para o Atlético Mineiro. Estou sabendo aqui junto com vocês que o Zaratio voltou em grande estilo ao Atlético no treinamento desta quinta-feira. O jogador fez um golaço e tal. O pessoal publicando aí que ele está bem. Né? O portal esclarecendo aí que o Zaratio está na mira da equipe rubro-negra desde a última janela de transferência. Rápido, com um bom chute, taticamente inteligente, características essas que empolgam os dirigentes da equipe carioca. Eu não tenho essa informação vindo da diretoria do Flamengo, tá, galera? Não tem. Uma proposta será formalizada, segundo o Flaweb, que busca a chegada do jogador já para o início do próximo ano. Os dirigentes do Flamengo acreditam que ele brigaria por titularidade na equipe e topam pagar aí 70 milhões para tê-lo no elenco, tá? Então, essa situação aí de uma possível chegada aí do Zaratio, trazido aí pelo Flaweb, tá? Possível contratação. Então, essa situação aí do Zaratio não há confirmação, tá? Uma notícia aí do Flaweb, tá? Mas é um jogador... Não, seria muito bom, viu, Gabriel? Um jogador importante, né? Um bom jogador, um excelente jogador. Mas eu também não tenho essa informação. Eu estou junto contigo aí. Eu prefiro que a gente apure melhor para poder dar essa notícia de fato para a nação rubro-negra. Aqui a gente tem um compromisso, você sabe, com a verdade sempre, mas, claro, especulações acontecem, né? Tanto de chegada quanto de saída, mas seria um jogador, realmente seria uma excelente contratação. Assim como o De La Cruz também. Esse a gente sente que está... O Zaratio, você acha que seria ali um substituto para quem? Rapaz, ele joga ali, pode jogar junto com o Arrasca, posição do Arrasca, né? É um jogador muito bom, que tem muita habilidade. Mas ele poderia ser para brigar por posição com o Ribeiro e com o Luiz Araújo também? Rapaz, eu acho que sim. Agora é um lugar que o Flamengo tem jogadores, né? O Flamengo tem jogador. A gente não sabe se o Ribeiro deve continuar. Também a gente não sabe como que está o Ribeiro ali, como que vai ficar a situação do Everton Ribeiro, né? Que parece que recebeu propostas de fora. Falaram dele jogar até inclusive no time do Lionel Messi lá no Miami, um contrato que seria maravilhoso, próximo a quase 2 milhões de reais por mês, contrato de 2 a 3 anos, seria o momento do Everton Ribeiro. Isso ele teria que ir, se de fato essa proposta chegou, né? E o Cruzeiro também, que é o sonho do Cruzeiro, ter o Everton Ribeiro de novo, até para encerrar possivelmente a carreira, né? O Everton não chegaria, mas ele jogaria sim ali. Mas o Flamengo está muito bem servido ali, mas é um jogador muito habilidoso, Gabriel, um jogador que cairia muito bem no Flamengo, não tenha dúvida nenhuma. O pessoal está falando aí, né, que o Atlético Mineiro tem 50% dos direitos do Zaratio e quer 10 milhões de euros por esses 50%. Então, o valor chegaria a muito mais. O Flamengo teria que pagar aí, vamos dizer, 55 milhões de reais ao Atlético Mineiro e mais uns 15, né, para o outro clube. Ou fazer uma composição aí 70 milhões e ficar e não ficar com a porcentagem completa, né? O Flamengo geralmente faz bons negócios lá, né? E a torcida vai lá e dá uma provocada, ainda mete o outdoor. Se o Flamengo conseguisse um jogador desse, que é muito importante para o Atlético, teve um dos nossos internautas aí dizendo que o Zaratio faz várias funções no meio, eu concordo plenamente com ele. É isso que eu te perguntei, porque eu fico na dúvida, que eu já vi ele jogando dos dois lados, ele seria para brigar com quem?
Ele é um jogador muito versátil, Gabriel. Ele joga tanto caindo pela Ele é o direita, verdadeiro Coringa? tanto caindo pela esquerda, assim, é um coringa e um jogador muito habilidoso também, né? Um jogador que faz diferença. Seria muito importante. Eu acho que, por exemplo, até em função do Arrasca, num jogo desse da final, ele jogaria ali. Precisa que jogue do outro lado, também ele joga. É um jogador muito, muito habilidoso, muito versátil. O verdadeiro coringa, mas eu também não tenho essa informação, né? A gente fica especulando, criando expectativa no torcedor também. O Inclusive, Atlético está sem dinheiro, hein, Ale? O Atlético está sem o dinheiro. Atlético precisa, se chegar um valor desse aí pro Atlético, inclusive, dá para levar mais jogadores, inclusive, do Atlético, né? Tá precisando de dinheiro, já não tá brigando não tem grandes pretensões mais na temporada. É interessante, sim. Mas você não acha que o Zarate hoje, o Zarate é um jogador que lembra até um pouco, não vou, devido às proporções, óbvio, né? Eu não estou falando que ele tem a mesma qualidade que o Vitor Hugo é um garoto que está começando, mas que tem essa função que joga de todo quanto é jeito. Joga de volante, joga de meia, joga de meia direita, de meia esquerda. Ele joga em tudo quanto é lado do meio de campo. Você O concorda? Zaratio, ele é, de fato, um jogador polivalente, Gabriel, como você disse aí. Na devida proporção, sim. Né? O nosso Vitor Hugo aí tem grande futuro, é um grande jogador, vai se tornar um grande jogador, está sendo muito importante aí no Flamengo, é um dos mais utilizados pelo Sampaoli, né? Nós sabemos disso, mas o Vitor Hugo rende muito quando tem um jogador, um craque do lado dele, né? O Vitor Hugo é aquele bom carregador de piano que tem habilidade, que sabe jogar, mas precisa ter um craque ali do lado dele. O Zaratio tem até mais. Vamos dizer que além de ser mais versátil, né? Realmente não dá para fazer essa comparação. É um jogador que está acima, nesse momento, do Vitor Hugo, não tenha dúvida nenhuma. Então, cara, eu vou te falar o seguinte: você, sabendo que o valor do Zaratio é praticamente o que o Flamengo queria pagar no De La Cruz, e também tinha ainda o valor do Claudinho e queria os dois, você traria De La Cruz e Zaratio? A gente vai falar do De La Cruz aqui agora também. Olha, o De La Cruz eu traria, Gabriel, porque eu particularmente gosto muito do futebol dele e é um desejo antigo aí desse Flamengo, criou muita expectativa na torcida, né? E é um jogador que o Arrascaeta também gosta muito, é um amigo particular. A gente sabe que teve campanha do Arrasca lá dentro para trazer, teve fora também em publicações nas redes sociais. E aí vai vir, não vai vir, aquelas coisas, e era desejo do jogador também. Aí esperar o River ser eliminado, vamos esperar isso, vamos esperar aquilo, acabou que o negócio não foi feito, não aconteceu, mas eu acho que eu gostaria muito de ver o De La Cruz sim no Flamengo. E, claro, se pudesse trazer uns dois jogadores, desse seria incrível, né? O De La Cruz joga demais. Aí também o Wendel. E aí, cara, se tivesse que escolher aí dois jogadores de três, De La Cruz, Wendel, Zaratio. Wendel e De La Cruz, Gabriel. O Wendel, ele é mais completo, né? O Wendel é mais completo, apesar do Zarate, a gente ter dito aqui, da versatilidade, etc e tal, mas o Wendel é mais jogador que o Zarate, né? Na realidade é o seguinte, a declaração dele é clara, é uma declaração profissional, que é o que ele tem que dizer, né? Ele fala bem aqui que ele gostaria que poderia ter acontecido, que ele gostaria de ter vindo, ao mesmo tempo ele fala que está muito bem, muito feliz, que se pudesse teria mais 10 brasileiros, 20 brasileiros jogando lá com ele. Ou seja, uma declaração extremamente protocolar, né, de um jogador, que é o que ele tem que falar mesmo numa entrevista, etc e tal, mas que, ao mesmo tempo, quando ele ajuda a torcida a fazer uma grande festa, né, e vai ser realmente uma festa maravilhosa, com balões, mosaico, etc e tal, me parece que os valores já estão próximos aí de 100 mil reais da arrecadação, quer dizer, muita gente ajudando, inclusive o Wesley também ajudou, o Gerson também participou da vaquinha, né, e outros jogadores. Não tenho dúvida. Vitor Hugo. Vitor Hugo, então não tenho dúvida nenhuma que quando ele parte dele, essa ajuda da vaquinha, ele deixa bem claro, há um recado nisso, viu, Gabriel? Há um recado de que, assim, além de ser Flamengo, eu gostaria de estar nessa final com vocês. Não posso estar como atleta, mas vou participar dessa forma. É bem claro o recado que ele manda ali para a torcida, para a diretoria, né? Que infelizmente o negócio não saiu, mas é um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que tem vontade, quer jogar no Flamengo, e o Flamengo precisa de jogadores assim. Eu também vejo que foi um recado, Ali. Vejo que foi um recado. Faz todo sentido ele dá essa entrevista hoje e vai lá e contribui, né? Tipo assim, eu tô feliz aqui. O futuro, eu não sei dizer.
mas eu estou feliz aqui no Zenit. Ele vai lá e contribui com a torcida do Flamengo. O recado está dado, né? Ele não contribuiu com a torcida do Fluminense, do Inter, ele contribuiu com a torcida do Flamengo. Olha só, 100 milhões de reais, né, é o valor aí que a gente sabe que o Gerson, que o Flamengo está pagando aí pelo Gerson, né? Esse é o valor, acho, da negociação. E eu queria falar o seguinte, que apesar das sondagens de fora recebidas, o seu Marcão, pai do Gerson, conversou com um amigo em comum com a gente hoje, que me passou, que ele não quer que o filho seja negociado novamente agora, tá? Porque não deu nem tempo de esquentar lugar aqui no Brasil. Acabou de chegar, né? Só que, cara, o Gerson também, quando veio para jogar no Flamengo da outra vez, também ficou pouco tempo. Ele joga 2019, 20 e vai embora, né? Jogou 21 também, né? Ele ficou 2 anos e meio, ficou mais. Eu acho que, de repente, ele vai querer ficar mais um pouco no Flamengo, sim, Ale. O pai dele está falando isso, acho que vai querer ficar mais um pouco, sim. A notícia é a seguinte, tá? Que o Gerson recebeu várias sondagens aí de fora para voltar para a Europa, mas a sondagem principal que chegou para mim da Arábia Saudita. Arábia Saudita, tá? Então, tem clubes da Arábia Saudita interessados no Gerson. Os caras estão vindo com força total nos jogadores brasileiros, né? Tem turco também, né? Os caras estão doidos para contratar. Eu acredito que seja até o Al Hilal, o time do JJ, que conhece bem o Gerson, né? E você me falou hoje uma coisa sobre o Gerson, né, cara? Porque quando eu te falei que no primeiro momento ele quer ficar no Flamengo, ele não quer sair, e que teve essas sondagens, mas que ele decidiu ficar até o final do ano, pelo menos, e que no momento ele quer ficar. Você acha que, sendo Arábia, também pode valer para isso, aquele pensamento que você me falou? Conta para a galera aí. Olha, Gabriel, a questão do Gerson é o seguinte, todo mundo sabe que não, fechou ontem, o pessoal falando que fechou a janela. Não, eu falei que ele teve sondagem e que decidiu ficar até o final do ano. Eu não estou falando que ele vai sair agora. Mas que a gente pode ter para um futuro próximo, né, para a próxima janela, uma saída. Eu queria saber de você, Ale. O futebol turco, também o mundo árabe, eles estão vindo forte com caminhão de dinheiro, a gente vê as movimentações sendo feitas, né? Realmente é muito difícil o jogador recusar uma proposta gigante quando chega desses caras, a gente sabe disso, é o profissional, mas o Gerson, ele está muito em casa, ele gosta do Flamengo, ele vive o Flamengo, ele representa muito bem, apesar que não vem jogando bem, vem irritando alguns torcedores, tem gente até falando que não quer, que saiu recentemente uma lista de possíveis que poderiam sair, o torcedor votou para que o Gerson saísse, quer dizer, é a relação de amor e ódio que o torcedor tem, a passional, etc e tal, mas o Gerson ainda tem espaço fora, na Europa, talvez, numa prateleira não tanto quanto ele gostaria, né? Você vê, ele voltou para o Flamengo, Gabriel. O que inclusive, eu te disse isso hoje à tarde, ele voltou para o Flamengo porque já não estava mais jogando, né, no Olympique. Com a saída do Sampaoli do Olympique de Marseille, o Gerson praticamente perdeu espaço, não vinha jogando, né, e viu o Flamengo como uma grande oportunidade de volta. Então, existe também um negócio, existe também esse negócio chamado futebol, e o cara tem que estar jogando, aí voltou por cima, voltou, fez bons jogos, estava indo muito bem, e agora o momento não é bom. O Gerson não está atravessando uma boa fase, assim como a maioria, né? A maioria dos jogadores do Flamengo, você tirando um ou outro ali, o Eric Pulgar vem jogando muito bem, o Ayrton Lucas estava jogando até a sua ida para a seleção brasileira, largou o futebol lá na seleção, acontece isso com muitos jogadores, mas está voltando. Está voltando. O time tem que voltar à engrenagem, porque tem jogadores de qualidade individuais muito fortes. O time tem que voltar a jogar coletivamente e vai começar a aparecer naturalmente o futebol deles todos de volta, inclusive do Gerson. Mas o Gerson é isso. Chega caminhão de dinheiro, é muito difícil segurar um jogador. Mas agora realmente a janela está fechada, ele vai ficar, né? Então, Ale, a questão do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que ele falou lá com a coluna do Fla, ele falou o seguinte: eu acho que é claro que o Flamengo tem que ter o seu estádio, mas o estádio pode ser o Maracanã, desde que seja uma concessão bem feita e que permita o Flamengo, inclusive, fazer as obras necessárias para aumentar a capacidade de ter setores populares. Se for o Maracanã, ótimo. Cara, o que eu posso dizer? O Bandeira de Mello, que falaram ainda agora que ele teve a chance de fazer o estádio, sim, ele teve a chance de fazer o estádio. Mas naquele momento ele estava preparando a administração para o Flamengo pagar as dívidas. Naquele momento era um momento inapropriado
para o Flamengo construir o estádio. Hoje, o Flamengo, com a dívida praticamente quitada e com dinheiro em caixa e patrocinadores, o clube seria apto a construir esse estádio. Eu vou até continuar lendo aqui a declaração do Bandeira, mas a declaração dele não é muito diferente da do Landim, não, que estavam juntos na gestão. Vocês se lembram disso? Na primeira eleição era Landim, Valim e Bandeira, tá? O Valim não pode, por problemas dentro do clube lá, questão de vida associativa, né, que não tinha completado o tempo. E aí o Bandeira que entra no lugar do Valim e tinha combinado para depois o Landim vir, o BAP e o Valim também, né? Tem todo esse combinado, que ainda falta Valim e BAP, né? E lá atrás os dois estavam juntos e o pensamento deles é muito parecido com relação ao estádio. Você vê que o Bandeira fala tem a mesma fala do Landim, o Bandeira falando que se vier uma concessão no Maracanã bem feita, que permita o Flamengo, inclusive, fazer as obras necessárias para aumentar a capacidade e ter setores populares, se for o Maracanã, ótimo. Ou seja, o Bandeira também queria o Maracanã, né? Eu vou falar para você, Ale, o Maracanã, ele tem sido cara, como se fosse a sereia que fica encantando o Flamengo, sabe? O Flamengo fica encantado com o Maracanã e nunca se resolve. O Maracanã, ele é o canto da sereia do Flamengo. Pronto, lembrei. Ele é o canto da sereia do Flamengo. Você sabe por quê? Ele fica totalmente enfeitiçado e achando que um dia o Maracanã vai ser dele. Pode ser. Acredito que vai ser, que a gente vai ter lá a licitação com o Fluminense, que na verdade não é só dele, vai ser do Fluminense também. E o Vasco vai continuar jogando, estão fazendo acordo para o Vasco jogar. Então não é do Flamengo, de qualquer forma, entendeu? E esse canto da sereia, que enfeitiça o Flamengo, faz o Flamengo não construir o seu estádio, né? Eu não sei se você pensa parecido. Eu vou só terminar de ler a declaração do Bandeira e vou passar para você. Mas se não deixarem o Flamengo assumir o Maracanã, o Flamengo tem condições de comprar um terreno, construir um estádio maior ainda que o Maracanã. Mas tudo isso tem que ser planejado, precisa ser colocado no papel, fazer as contas. Não gosto de bravata, gosto de planejamento, tá? Então, o Bandeira falando que o Flamengo tem condição de construir o estádio e que tem que tirar isso do papel, né? Porque o Pedro Paulo, em entrevista aqui no canal, falou que o Flamengo quer o estádio, mas até o momento não tirou do papel. Só que eu achei a declaração do Bandeira até contida. Não achei que foi essa pressão toda que estão dizendo. Eu achei até contida ali. E acho que ele tem uma declaração até na mesma linha da diretoria atual, que é tentar o Maracanã até o fim, essa sereia que encanta o Flamengo, né? E depois, se não conseguir, construir um estádio. O que você acha? Eu acho o seguinte, Gabriel, tem dois pontos aí, né? Essa questão política, obviamente, né? Aí, faltando aí praticamente um ano que vem a eleição, cobrança, o estádio sempre vem à tona. Tem a questão do Maracanã, várias formas, um projeto de licitação, um projeto até de privatização, que é legal, pode acontecer, né? Claro que não é uma coisa tão simples assim, mas é possível. Então, o que acontece? O torcedor do Flamengo, assim como o Bandeira, é muito saudosista, eu sou. A gente tem isso com o Maracanã. Maracanã, para quem... Lembra que eu acabei de falar pouco sobre o encerramento de ciclos? Às vezes é importante. Aconteceu o Corinthians com o Pacaembu, foi a mesma coisa. A galera, como é que vai deixar de jogar no Pacaembu? Construir um estádio, muito longe, lá em Itaquera, no final da Zona Leste. Deu certo. O lugar cresceu, valorizou, chegou transporte, metrô, etc e tal, que já, obviamente, já tinha, mas valorizou muito mais. O que eu quero dizer é que, às vezes, é importante a gente respeitar os ciclos, o final de ciclo, e deixar aí, meu amigo. Porque é o seguinte, o Flamengo vive sem Maracanã. O Flamengo vive sem Maracanã. O Maracanã não vive sem Flamengo. Então, tem que começar a olhar o lado do Maracanã também. Se tiver muito complicado, se tiver muito difícil, o Flamengo tem que partir para o seu estádio próprio, não tenha dúvida nenhuma, tá? O Bandeira de Melo tem toda a capacidade, toda a autoridade, vamos dizer, entre aspas, para fazer essa cobrança.